E se um viajante do tempo pudesse colocar uma câmera de bateria e memória eternas imperceptível em um ponto do planeta, para registrar aquele local por milênios, o que seria capturado e quais momentos mereceriam nossa atenção? O novo filme de Robert Zemeckis faz essa reflexão em um experimento curioso e surpreendentemente envolvente. Bora falar de Aqui? Acompanhamos um lugar específico no agora Estados Unidos, sempre a partir da mesma perspectiva, como uma janela. Na verdade, uma câmera imóvel, partindo dos tempos dos dinossauros até os tempos atuais. Mas é claro que nem sempre tem coisa empolgante acontecendo naquele lugar específico. Então a narrativa faz recortes e nos situa nos momentos mais relevantes. Passamos rápido pelo tempo dos dinossauros, a queda do meteoro, a era do gelo, a reestruturação da fauna e da flora e começamos a desacelerar quando o assunto que de fato nos interessa, nós mesmos, os humanos, entram em cena, literalmente. O tempo que passamos observando cada família que passa por lá é inevitavelmente proporcional ao tempo em que eles habitam a locação, que a certa altura se torna uma residência literal, uma casa mesmo, habitada por diferentes moradores em diferentes períodos, início do século XX, anos 30 e até a pandemia de Covid-19, sendo a família centrada no personagem vivido por Tom Hanks aquela que recebe mais atenção por residir no local por mais de meio século. Ainda assim, mesmo as figuras que têm menos tempo de tela têm seus pequenos arcos a serem acompanhados, desde a vida dos nativos americanos que têm o local apenas como ponto de passagem, até a família moderna que encara os traumas da pandemia. Histórias essas que vão gerar mais ou menos empatia de acordo com o gosto do público. No meu caso, eu adorei acompanhar a família do aeronauta, os primeiros a comprar a casa. Já os residentes festeiros da década de 1930 não me interessaram tanto. De qualquer forma, é com a família centrada em Richard e Margaret, personagens de Tom Hanks e Robin Wright, que temos mais conexão, já que com muito mais tempo de tela são muitas as situações com as quais podemos nos identificar. Uma vida propositalmente comum, pais e filhos, namorados, gravidez indesejada, sonhos de casa própria, faculdade, doença, perda, todas situações que qualquer família pode vir a enfrentar e, por isso, de fácil identificação. O resultado é uma narrativa gostosa através dos tempos e suas diferentes eras, tal qual Forrest Gump. E vale mencionar que Aqui reúne boa parte do elenco do filme de 1994. Uma viagem através dos tempos semelhante a Forrest Gump, sim, mas em um escopo ao mesmo tempo maior por abraçar milênios e menor por ficar preso a um único local, mostrando a perspectiva de um ser imortal, assim como faz a Ghost Story, Sombras da Vida, embora com a perspectiva mais limitada, já que no filme sobre o fantasma, o personagem e a câmera têm liberdade para circular pela casa. Ambos são uma pequena janela para a grande história do mundo. E por falar em janelas, roteiro e montagem fazem uso constante delas, recurso herdado dos quadrinhos homônimos de Richard Maguire, em que o filme foi inspirado. Volta e meia, janelas e recortes se abrem na tela, mesclando e conectando diferentes eventos e épocas, temática ou visualmente, e criando uma narrativa não linear. Um efeito interessante que oferece para a narrativa a dinâmica que a câmera parada não deixa ter, mas que pode oferecer um empecilho para quem depender de legendas para compreender os diálogos, já que é preciso estar atento a toda a tela em todo momento. Para quem não domina o inglês, é uma boa sugestão optar pela versão dublada, mas nem tudo são acertos em Aqui. E são os efeitos visuais, mais especificamente os de rejuvenescimento de Tom Hanks e Robin Wright e envelhecimento dos indígenas, o escorregão. A tecnologia funciona razoavelmente bem, mas ainda não chegou em seu auge, causando estranheza em muitos momentos, seja pelo efeito em si, e algumas vezes lembra um filtro de rede social, seja pelo fato de conhecermos os atores de longa data e, consequentemente, suas aparências ao longo do tempo, ou ainda pelo desencontro entre as vozes e as idades dos personagens. A certa altura, a gente tem um Tom Hanks adolescente, com voz de sexagenário. Ainda assim, os efeitos visuais do filme em geral são eficientes, para criar as diferentes eras, como a dos dinossauros, ou mesmo o entorno do ponto de interesse, que muda conforme as eras. Acerto também da direção de arte e caracterização, que definem bem as diferentes épocas sem que seja necessário explicar diretamente quando cada recorte se passa. Eu acho que eu só vi uma data na tela só uma vez, na virada do ano em 2003, quando a TV anuncia o Réveillon. No restante do tempo é a ambientação,
E claro, os eventos que interferem na vida das famílias, pandemias, guerras e outros, que nos conta o quando, já que o onde nunca muda. Outro detalhe que incomoda é a dificuldade de identificar personagens secundários quando há muita gente em cena, uma vez que o filme não traz closes e nem todos os atores são conhecidos. Problema que fica evidente quando crianças se tornam adultos e famílias são maiores. Confunde um pouco, mas não chega a atrapalhar a história como um todo. Paul Bettany, Kelly Reilly e Michelle Dockery são os outros rostos conhecidos em cena. O diretor Robert Zemeckis escolheu esse filme para reunir a equipe de Forrest Gump, o contador de histórias, 3 décadas depois do clássico. Além de Tom Hanks e Robin Wright, estão de volta também o escritor Eric Roth, o diretor de fotografia Don Burgess, o compositor Alan Silvestre, o designer de som Randy Tom e a figurinista Joanna Johnson. Eu não acho que a escolha desse filme para a reunião seja por acaso. Aqui também é um experimento de linguagem. Não tão ousado, mas tão filosófico quanto a jornada de Forrest. Ambos são reflexões sobre a vida e como passamos nosso tempo no planeta. Mas se o filme dos anos 90 nos levava para o mundo ao lado do protagonista, esse aqui deixa o mundo passar por nós através do tempo. Sem eventos grandiosos, pode desagradar muita gente, mas para quem entender a proposta de nos tornar um observador imortal e todas as reflexões vindas dessa condição, é uma obra muito gostosa de acompanhar. Diz aí se você já viu aqui e se gostou, segue, curte e compartilha, e eu te vejo na próxima crítica.